Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre a relação dos jogadores que viajaram lá para Bragança Paulista. Vamos falar também de um céu de uma empresa de aposta falando mal do Vasco. O Tobotoco, mas parece aquele rapaz que fica falando mal da mina depois de tomar toco na mesma. Vamos falar sobre isso. E também Pedrinho notifica a 77, já querendo garantias que vai ser passado o aporte dos 170 milhões de setembro. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e amanhã a bola rola. E como rola em Bragança Paulista, Vasco e Bragantino às 7 da noite, jogo que o Vasco terá que confirmar um início bom do Campeonato Brasileiro depois de ter estreado com vitória sobre o Grêmio por 2-1. E vamos começar falando aí, ó, a lista de relacionados que já estão lá em Bragança. Como sabe, o Bruno Prachetti, com força de contrato, não pôde viajar para Bragança Paulista. No retorno do ano passado ele enfrentou o Bragantino, mas o Vasco pagou a multa para ele poder jogar. E agora no turno não há necessidade disso. E o Bruno foi poupado dessa partida. E o Pablo, que muita gente pergunta, é o terceiro goleiro que foi relacionado para o jogo. E sem o Menel, que chegou a ser liberado para resolver questões pessoais, a mãe dele está doente, já está no Rio de Janeiro, mas já que ele não treinou ontem, foi poupado pela partida, muito provavelmente irá voltar ao time contra o Fluminense no final de semana. E com isso, o Medel ou o João Vitor ganham estão brigando por uma vaga, quem será o companheiro do Léo na zaga. E o resto da equipe deverá ser a mesma que venceu o Grêmio no último domingo. Provável time no Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor Maicon, Léo e Lucas Pinto, Safosa, Matheus Carvalho ou Matheus Concão, como preferir, Gamades, Rossi, David e Vigete deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã em Bragança Paulista. Vamos ver se o Vasco faz uma boa execução. Um empate não é ruim, visto que é um jogo fora de casa. E até não ter o nome do cidadão, Daniel Trajano, que é o dono da Esporte da Sorte. Ele foi entrevistado no Boticarte e simplesmente foi aquele rapaz que não se conforma de ter levado toco da musa e começou a falar mal do Vasco. Veja. Tá sem patrocínio nenhum o Vasco. Porém, para poder tentar algum aumento junto à PixBet, que eles queriam quase o mesmo valor que o Flamengo, mas não pode comparar hoje em termos... eles chegaram a botar na mesa, disse assim, ou me paga igual... O Flamengo cai fora. Quanto é lá? O Flamengo hoje tá 110 milhões, né? E aí o Vasco queria igual ao do Flamengo. O Vasco recebia 35, né? 22. É. De 110 para... Aí disse, não, vamos dizer 100, queria o quê? 5 vezes o valor. Ou me dá ou tô fora. Até hoje tá fora. Ontem botaram lá o Roberto Dinamite na camisa, né? Então, hoje nós estamos no mês de abril,
Então você tira 4 meses sem patrocinador, né? É um erro de gestão ou de ego? Rapaz, ali o Vasco, ele é torcedor aqui. Tem aqui esse meu amigo Darlan, que ele sabe que eu vou falar a pura verdade. Existe uma briga política. Existe a SAF, existe o Pedrinho. O Pedrinho manda no time, mas não manda no clube. A SAF manda em tudo e não manda em nada. A gente não sabe nem como é que é a história. Entendeu? Isso é muito, quem perde é o É o torcedor. torcedor. Porque não consegue fazer um elenco competitivo, vai brigar pra não cair, não briga por título. Porque é um time igual... Porque, vamos lá, o Vasco tem estrutura, Tem torcida, que é o principal, que é o maior o ativo. maior ativo, mas não tem gestão. O Vasco adquiriu, ele ofereceu ao Vasco um acordo de patrocínio máximo por 22 milhões de reais. Metade que o valor do Vasco, que o Vasco quer para essa temporada. Eu acho que ele está com a associação na cabeça, né? Aquele que o Vasco aceitava qualquer migalha para ter patrocínio. E o Pedrinho notificou a 77, já querendo garantias que a empresa norte-americana vai depositar os 270 milhões do aporte que está prevista para setembro. Bom, acho que o Pedrinho está... Eu acho que ele não está se conformando e não participar do dia a dia do futebol. Está querendo mutuar, né? Até porque a garantia que tem é o contrato. E até o momento, pelo menos nesse ano, a 77 tem cumprido as suas obrigações, inclusive tem pagado no Race, né, que é as dívidas de atletas feitas pela associação, quando a associação administrava o futebol. Teve o ano passado que atrasou o aporte. Então olha, esperar um momento. Agora, você recebe um boleto que vai vencer em junho. Você quer ser cobrado em janeiro? Não faz sentido. Não, mas o Pedrinho está lidando com uma criança mimada que não aceita levar um. Bom, e 3 juízes foram para a geladeira devido aos erros da primeira rodada. São o Yuri Elino, que apitou o empate 0-0 entre Corinthians e Atlético Mineiro. Flávio Rodrigues de Souza, que apitou a vitória do Vasco sobre o Grêmio. Teve um pênalti a favor do Grêmio, que o árbitro não viu a intenção do Piton colocar a mão. E teve um pênalti a favor do Vasco, que o Amades foi pisado dentro da área, que ele, para compensar, também não deu pênalti. Também foi para a geladeira. E o André Luiz Chequino, que apitou a vitória do Flamengo sobre o Atlético Goianiense fora de casa, e também teve polêmica, o árbitro deu mais de 16 minutos de acréscimo, parece até o Flamengo fazer o gol da vitória. Também foi para a geladeira. Já na primeira rodada já tem polêmica em termos da arbitragem. A arbitragem brasileira é ruim. Vai ter um show de gente indo para a geladeira devido a erros. Então é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno, que será um pré-jogo Bragantino e Vasco. Que seja um jogo de Vasco faturando pontos.